Show de bola! Beleza? Muito bem. Olha só, a gente entra agora falando do período colonial, um período relativamente extenso não, bem extenso, ok? Alguns vão dizer, poxa, são 300 anos. Meu irmão, são quase 300 anos. É um período que vai de 1530 a 1808 e que muita coisa aconteceu no Brasil, ok? Dentro do Enem, eu vejo assim, que você não deve abrir mão desse período, que você deve ficar atento, mas é um período que não vejo que tem tanto peso como outras partes da história do Brasil, tá certo? Como eu coloquei para vocês no e-book, cara, o que acontece nesse período aí, você pode ficar atento à questão da escravidão no Brasil, é aqui que se inicia o processo de escravidão no Brasil, tá certo? A questão indígena e negra e a questão africana no Brasil são muito pesadas, né? São muito interessantes, tá? A questão africana eu vou ver em outros períodos também, eu vou ver no século XIX, ok? Que é o Brasil Império. E eu vou dizer o seguinte para vocês, lá no e-book eu coloquei para vocês que dentro dos parâmetros curriculares nacionais, que é um documento que rege a educação brasileira, você tem os temas transversais. O que são os temas transversais? São aqueles que transitam por todas as disciplinas da grade curricular do ensino médio ou ensino fundamental. E a pluralidade cultural é uma delas, tá certo? E a pluralidade cultural, ela vai abarcar a questão indígena e a questão africana. Período colonial, interessante, é aqui que inicia. Período da escravidão brasileira, inicia no período colonial, junto com o ciclo da cana-de-açúcar, por isso que eu já coloquei aqui como tema, o ciclo da cana-de-açúcar e escravidão. O historiador Sérgio Buarque de Holanda vai dizer o seguinte, o negro, o negro africano, o escravo no Brasil, ele acaba sendo os pés e as mãos do senhor de engenho. Nós vamos falar de um grupo cultural que construiu toda a história desse país, que deixou muita contribuição para a cultura desse país e para o seu erguimento desse país, tá certo? Da sociedade brasileira. Tá? Tudo bem? E além disso, gente, nós temos o seguinte, as capitanias hereditárias, que vão demarcar aí o processo de ocupação do território brasileiro de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o Pacto Colonial, que dentro da ciência geográfica vai ser a primeira divisão internacional do trabalho, que é aquela relação unilateral entre metrópole e colônia, tá certo? Onde a função do Brasil como colônia é servir Portugal. Dentro do Pacto Colonial, o Brasil não poderia fazer um comércio com a Europa ou qualquer outro país do exterior sem que passasse pela mão de Portugal, tá certo? Que vai dar uma sequência a esse processo de dominação, fiscalização, capitanias hereditárias. Eu tenho palavras mágicas aqui, tá certo? Eu tenho aqui a questão das sesmarias, que eram territórios distribuídos dentro das capitanias para o processo de ocupação. Traduzindo, as capitanias hereditárias eram como se fossem estados e as sesmarias eram como se fossem municípios. Tá legal? A União Ibérica e o Brasil holandês. Legal, nós tivemos uma questão aqui no Enem sobre o Brasil holandês. Eu vou estar passando para vocês essa questão aí, discutindo isso aí. É uma questão rara de se cair, mas foi cobrado no Enem já. Ok? O Brasil holandês foi uma questão interessante aí. A União Ibérica, você tem toda aquela história. Quando você tem o falecimento de Dom Sebastião, rei de Portugal, numa batalha do norte da África, e que os portugueses levantaram o ano do sebastianismo, que esperavam o retorno de Dom Sebastião para retomar o trono português. Era um rei jovem, que tinha 24 anos, que faleceu sem deixar herdeiros, e que foi sucedido pelo seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, sendo que o cardeal também não tinha filhos. E ao falecer, deixou o trono português sem herdeiros. E quem vai ocupar será Filipe II, o espanhol Filipe II, dizendo que tinha parentesco com a família de Avis, com o grupo de Avis de Portugal. E aí nós temos a união das duas coroas, ok? Dom Filipe II, o rei espanhol, vai ocupar o trono espanhol e português ao mesmo tempo. Aí entra o Brasil holandês. Aí você tem um problema. O problema é o seguinte, Portugal e Espanha são reinos cristãos. E Holanda, a Holanda era um país protestante. Mas na atividade canavieira, olha só, gente, olha, por enquanto não trabalhei nas questões, mas estou dando um repasse interessante para vocês aí. Tá legal? Os holandeses tinham uma parceria na produção da cana-de-açúcar com os portugueses no Brasil. Não havia conflito entre os holandeses protestantes e os portugueses católicos.
Porque no meio da Europa havia um conflito entre protestantes e católicos em função da reforma protestante. Tá certo? Mas havia uma parceria. Portugal entrava com o território e os holandeses entravam com a técnica da produção da cana-de-açúcar. Certo? E Portugal ganhava o mercado europeu junto com os holandeses com a produção da cana-de-açúcar. Porque quem tinha um contato com o mercado consumidor da cana brasileira, do açúcar brasileiro, que era um produto valioso, né, na Europa do século XVI, do século XVII, eram os holandeses, que eram grandes comerciantes. Tem uma curiosidade aí, nesse período, né, uma caixinha de açúcar era dada como presente valioso para, né, uma festividade aí, para aniversário. Imagina só você ganhar uma caixinha de açúcar. Aquilo era valioso, você não tem noção de quão valioso era o açúcar naquele período. Só que os holandeses eram parceiros portugueses, mas eram rivais dos espanhóis, porque os espanhóis estavam mais intricados com os jesuítas. Os jesuítas salvaram a Igreja Católica, né, da Reforma Protestante. Porque quando eu volto a falar um pouquinho da conquista da América Portuguesa, aqui os portugueses inicialmente tentaram dominar os grupos indígenas através da força. Deu certo? Olha, nem tanto. Muitos portugueses morreram no Brasil e outros retornaram para Portugal. Então eles contaram com o apoio dos jesuítas. E como que os jesuítas dominaram os grupos indígenas? Através da inteligência, através da razão. Né? A primeira coisa que os jesuítas se preocuparam foi compreender o dialeto tupi-guarani dos grupos indígenas que habitavam o território brasileiro e depois conseguiram pacificar os grupos indígenas através da catequização. Okay? Houve uma questão dessa aí também, essa questão do domínio dos indígenas pelos jesuítas através desse processo aí, que inicia no período colonial, que vai ser uma atividade jesuítica definida como missões, as missões jesuíticas, tá certo? Tudo bem? Então você tem, nesse Brasil holandês, né, se eu digo para vocês que os holandeses eram rivais da Espanha e que o Brasil estava sendo administrado pela coroa espanhola, aí você tem lá a Holanda de Maurício de Nassau que invadiu Pernambuco. Ok? Então nós tivemos um Brasil holandês. E aí depois, em 1640, Dom João IV, com apoio da Inglaterra, retoma o trono português. Em 1654, vão expulsar os holandeses do Brasil. Quando os holandeses são expulsos do Brasil, eles vão destinar a produção de açúcar nas Antilhas. Aí a economia açucareira do Brasil entra em crise. Aí você tem um período de recessão. Quando a economia brasileira vai se alavancar, somente a partir do ciclo do ouro, a partir do momento em que os bandeirantes paulistas vão descobrir o ouro, né, em Vila Rica, na região de Minas Gerais, em 1693. O período do ciclo do ouro é um período interessante, tá certo? Porque nesse período aí, cara, né, os portugueses definitivamente haviam encontrado o tão sonhado ouro das Américas, como os espanhóis haviam encontrado já em 1492. Isso vai ser final do século XVII e que será muito abundante vai ser muito abundante no século XVIII. 1720 foi o auge da mineração no Brasil. Tá certo? Você tem algumas rebeliões, a rebelião de Filipe dos Santos, que foi contra a construção da casa de fundição, né? E ele mais alguns mineradores se rebelaram contra a coroa portuguesa, e aí Filipe dos Santos foi enforcado, esquartejado, assim como aconteceu com Tiradentes mais adiante. Tá certo? A proibição de circulação do ouro em pó. Os padres que eram vistos como contrabandistas de ouro no Brasil, porque colocavam, né, o ouro em pó dentro do santo, do pau oco, aí surge o tema santo do pau oco, tá certo? E aí depois você tem o período pombalino, que trata aí de, a partir de meados e final do século XVIII, a coisa de 1750, 60, ok? O Marquês de Pombal, que era o ministro da Fazenda de Dom José I, que resolveu investir em Portugal, fortalecer a monarquia portuguesa diante do crescimento da Inglaterra, porque nesse período a Inglaterra passava pela Revolução Industrial e Portugal estava ficando para trás, ok? E Portugal praticamente era uma semi-colônia britânica, e aí o Marquês de Pombal quis reverter a situação, ele conseguiu reverter essa situação mais adiante. Mas acontece que o Marquês de Pombal foi muito rígido na fiscalização da atividade mineradora do Brasil e de quaisquer outras atividades econômicas que haviam no Brasil. A tributação sobre o ouro no Brasil era muito, muito, muito elevada. Até mesmo quando no final do século XVIII, né, as jazidas de ouro de Minas Gerais já haviam entrado no processo de esgotamento. O que aconteceu nesse momento? Os tributos continuaram sendo elevados, mas os mineradores não tinham mais ouro para pagar os tributos. A coroa portuguesa. Então você tem aí a questão da Inconfidência Mineira. Veja só, pessoal, vou pontuar alguns tributos para vocês aqui.
muito interessante. Você vai ter, por exemplo, a captação, que era imposto pago ao escravo, imposto pago sobre o escravo que o minerador tinha, que seria 13 gramas de ouro por escravo, tá certo? Depois você tem o quinto, que seria a quinta parte do ouro extraído, que seria 20% do que, né, os mineradores houvessem extraído de ouro. Depois você tem a finta, que seria 1,5 toneladas de ouro por ano, cobrado a um grupo de mineradores. E caso, né, os mineradores não tivessem conseguido pagar aí a finta, nesse 1,5 toneladas de ouro, havia derrama, em que a coroa portuguesa tinha autoridade de entrar na casa dos mineradores e ver se eles estavam sonegando impostos. Né? Sonegação de impostos é uma coisa interessante na história do Brasil. Ainda existe, né? Tem bastante sonegadores de impostos no país aí. Mas vamos voltar aqui ao período colonial. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana são dois movimentos separatistas que propõem a separação do Brasil com Portugal. Ok? Nós já tivemos, parece que foi 2017, 2018, depois eu vou passar para vocês aqui. Já caiu a questão não sobre a Inconfidência Mineira, mas sobre a figura de Tiradentes, né, que foi, segundo a história tradicional, é o Marte da Inconfidência Mineira, e que de fato, né, mesmo indo além da história tradicional, o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, foi um inconfidente que de fato, né, bateu nos peitos e disse: eu participei da Inconfidência Mineira, as ideias eram de separar de Portugal, de montar a República, investir em universidade, investir em manufatura. Tínhamos a intenção de separar de Portugal junto com o Rio, junto com São Paulo. O Tiradentes ele assumiu a briga, né? Ele encarou a situação de frente. Agora, se foi enforcado, se não foi, se foi outro lugar dele, se ele foi extraditado para a França, junto com o apoio da maçonaria, é outra história. Tá legal? E a gente vai fechar o período colonial aí com a Conjuração Baiana, tá certo? Que foi um movimento popular. Enquanto a Inconfidência Mineira foi um movimento elitista, feito pelos ricos mineradores, advogados, escritores, poetas, a Conjuração Baiana foi feita pelo povo baiano. Porque dentro do século XVIII, no período da mineração, nós vamos ter a transferência da capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1693. Então Salvador, né, ao final do século XIX, já estava empobrecido, já estava em crise. Porque Salvador não recebia mais, não tinha mais atenção, né, que tiveram quando for a capital do Brasil. Então você tem uma comunidade pobre, desempregada, com fome e tal, e os impostos sendo cobrados sobre os baianos. E aí eles resolveram separar do Brasil, assim como a Inconfidência Mineira, influenciados pelas ideias iluministas. Só que há uma diferença da conjuração pela mineira. A mineira, né, alguns historiadores vão dizer que não propunha abolir a escravidão. Outros vão dizer que muito pouco se falou sobre a abolição da escravidão. Olha a questão africana no Brasil de novo. Olha a questão da sociedade, dos grupos negros no Brasil. A Conjuração Baiana já propôs a abolição da escravidão. Ok? E junto com alfaiates, professores, né, escravos alforriados, comerciantes, pequenos proprietários, você tinha advogados, dentistas e médicos que faziam parte da elite. Quando se falou em abolir a escravidão, a galera da elite meteu o pé. Aí o movimento enfraqueceu e a coroa portuguesa acabou fechando o movimento. Beleza? Gente, tentei ser breve aí, né? Fiz um esforço, mas foi difícil, porque esse pedaço da história do Brasil é grande. Tem que ser explorado no Enem. Ainda não é tão explorado como o Brasil República, que me interessa muito passar para vocês, assim como todos os pontos aí. Olha só, voltando à questão da estrutura do Enem. Essa questão aqui, ela é interessante, porque ela vai falar do sincretismo religioso. Do sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Seria como se fosse uma mescla das religiões africanas com a católica, imposta no Brasil, colocada no Brasil, ok? Pelos jesuítas, principalmente, porque isso foi uma forma de resistência dos africanos sobre a dominação europeia, a dominação portuguesa, cristã, na América Portuguesa, tudo bem? Porque os grupos indígenas, as manifestações culturais e religiosas dos grupos indígenas, ela acabou sendo suprimida pelos jesuítas. Mas os jesuítas não conseguiram, de certa forma, né, suprimir a cultura religiosa da África. E aí você tem uma coisa interessante, né? Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava necessidade generalizada da proteção das catástrofes, da natureza, das doenças, da má sorte, da violência, dos núcleos urbanos, dos roucos, das brigas, dos malefícios, de feiticeiros, etc. Cara, isso foi uma coisa, né? Esse apego aí no santo, na proteção, né? No serviço e tal. Isso é uma coisa que tomou conta do Brasil colonial, que pegou
pegou desde os escravos até, né, até pessoas, até homens brancos também. Então, essa prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava, olha só, eu disse o seguinte, você tem um pouco da cultura religiosa africana, ok? Né, dessa questão aqui da miscigenação, do sincretismo religioso, né? Essa matriz aqui ó, representava olha só que bacana, pessoal, que coisa interessante, um instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social, tá certo? Porque dentro dessa questão aqui, levando em consideração o sincretismo religioso, né, dessa leitura rápida que eu fiz para vocês aqui, ó, de certo modo, tanto homens brancos no século XVIII como homens negros buscavam, né, um refúgio, uma salvação ou uma saída para uma situação difícil, complicada da sua vida dentro da matriz religiosa africana. Ok? Eu vou pedir para um pai de santo, para alguém me ajudar, né, dentro da questão da Umbanda, do Candomblé, que é uma herança africana, ok? E você tem aqui ó, a insegurança, tanto física como espiritual, tá certo? Gerava uma necessidade generalizada de proteção, de catástrofes da natureza, da má sorte, da violência, dos roubos, a proteção das santidades em situações da sua vida. Então, esse tipo de proteção procura minimizar o sentimento de desamparo social, ok? Beleza? Tudo bem? Muita atenção também nessa questão da religiosidade, né? Trabalhado dentro da história do Brasil. Inclusive, pessoal, já foi tema de redação. Me parece que foi 2016, ok? Né? Nós vimos em 2016 o tema da redação levantou o tema sobre a tolerância religiosa. 2016, 2017 ou 15. É dentro desse período aí. Tá legal? Beleza? Opa, voltei aqui, deixa eu adiantar um pouquinho. Beleza? Questão de 2018. A questão de 2018 é uma questão relativamente técnica, né? Uma questão conteudista. Tá legal? Acabou que eu acabei tomando aqui um pedacinho dela, né? Quando eu pego aqui, ó, uma guerra declarada e paz fingida na restauração portuguesa. Dentro dessa questão aqui, dentro desse ponto, nós vamos lembrar do seguinte, 1644, né, dentro desse período a gente vai estar falando da questão da invasão holandesa, tá certo? Que começa no Brasil em 1580 e perdura até 1654. 1644, você vai ter uma rebelião luso-brasileira. É o momento em que brasileiros, fazendeiros, né, negros, grupos indígenas lutaram contra os holandeses. O processo de dominação holandesa no Brasil, ela teve um marco interessante porque os holandeses investiram muito em cultura, em educação, urbanização, né, na capitania de Portugal. Porém, como protestantes, eram muito rigorosos. Havia perseguição religiosa, confisco de terras dos fazendeiros, ok, dos senhores de engenho, né, uma tributação pesada sobre os senhores de engenho. Então, essas situações aí pesaram um pouco. Então os portugueses, ok, os senhores de engenho, os portugueses com o ideal de retomar o território brasileiro e com o apoio desse grupo, né, resolveram unir forças para expulsar os holandeses e reconquistar o Brasil. Tá legal? E aí você tem o seguinte, né, a rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644. E explodiu em junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi declarar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Olha o que eu acabei de falar para vocês aí. Né? A cobrança de tributos, de impostos, era descomunal sobre os fazendeiros brasileiros, grandes fazendeiros, a elite brasileira, perseguição religiosa. Então, né, os colonos já estavam assim meio por aqui com os holandeses. E os portugueses, em 1640, já haviam retomado o trono, com Dom João IV, com apoio da Inglaterra, resolveram investir, né, na retomada do Brasil. Essa revolta aqui foi resultado de quê? Fraqueza bélica dos protestantes batava os holandeses? Não, o texto não disse nada disso aqui. Olha só a questão, olha só, pessoal, a questão da interpretação, da habilidade de interpretação, a questão da habilidade de você relacionar, de você sintetizar o texto, ok? Você faz a leitura rápida, mas, gente, presta atenção, para você sintetizar um texto de história, um fragmento de um texto de história,
você tem que ter o domínio do conteúdo. Por isso que eu sempre ressalto os conteúdos conceituais. Você tem que ter o domínio do conceito. O conceito do Brasil holandês. É o domínio da Holanda sobre o Brasil, ok? Né? As rebeliões que surgiram dentro desse período e a retomada do Brasil por Portugal. Ok? E por que houve isso? Né? Aí tem todo aquele contexto lá atrás que eu comentei para vocês a respeito da União Ibérica, da relação de Portugal com a Holanda, da relação de Espanha com a Holanda. Então, não tem nada a ver, ok? Comércio transatlântico da África Ocidental, resultado do comércio, não. Comércio de escravos, não. Auxílio financeiro dos negociantes flamengos, talvez. Nós vamos ver o seguinte, olha só como fica fácil aqui. O interesse econômico dos senhores de engenho. Isso está falando onde está presente no texto? Está aqui, ó. Uma das principais medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Tipo assim, né? Poxa, se a gente conseguir expulsar os holandeses do Brasil, aquelas dívidas que nós temos com o governo holandês serão nulas. Né? E Portugal vai dar um apoio pra gente. Então, meus caros, viu como é que ficou fácil? Você tem aqui, ó, o interesse econômico do senhor de engenho. É uma questão que não é difícil, mas você tem que ser um bom leitor, você tem que desenvolver habilidades de interpretação, de relação, identificação do tema e de sintetização para você desenvolver essa questão aí. Ok? Muito bem. Essa questão de 2017, Machado de Assis, Gazeta de Notícias, 1892. A única coisa que eu consigo detectar nessa fonte aqui, sem ler o texto, né, é que Machado de Assis é um escritor popular, famoso, ok? Né, do final do século XIX aí, que é discutido dentro da literatura, tá certo? Beleza? E que no final do século XIX, 1892, já trata aqui de um Brasil república. Brasil republicano, né? A escravidão já havia sido abolida, a república já havia sido proclamada. Beleza, né? E esse texto fala de quê? Muito bem, no século XIX, duas coisas foram desenvolvidas. Né? Muitas coisas foram desenvolvidas, mas eu quero apontar duas. Uma delas, que não tem a ver com a questão, mas que é muito importante para você, que pode ter referência da literatura, lá na prova de linguagens, né, seus códigos e tecnologias, é a questão do sentido da nação brasileira. Vocês estão vendo que eu estou falando de Brasil colônia, né, do período colonial? Okay? Em momento algum falei de nação brasileira. Né, os portugueses formaram a nação no Brasil. Não, os portugueses não formaram a nação no Brasil. Quando é que o brasileiro foi desenvolver o sentido de nação? Foi entender o que é uma nação? A partir do século XIX. A questão da nação foi trabalhada de modo romântico. Foi trabalhada dentro da escola literária do romantismo. E dentro desse ponto aí, né, Dom Pedro II, e de modo geral, né, o Estado brasileiro procurou colocar o índio, né, como símbolo da nação brasileira. Só que ele tratou o índio de um modo muito romântico. E aí, você que leu o meu e-book, você vai entender o que eu estou comentando, o que eu estou falando. Deixei lá no e-book para vocês o seguinte, né, que nesse ponto você tem o José de Alencar, que é um escritor, que é um poeta do romantismo, que vai tratar, né, essa questão do índio, vai tratar o índio com uma imagem heróica no livro O Guarani, tá certo? Beleza? E além dessa questão do sentido de nação, os republicanos, né, os novos republicanos do Brasil, os precursores do Brasil republicano, da República Federativa do Brasil, pensavam o seguinte, nós precisamos ter um herói, toda parte necessita de um herói, de um mártir, de uma figura. Então fizeram o levantamento de Tiradentes, ok? Entanto, você tem muita controvérsia dentro da história, não controvérsia, deixa eu tomar água aqui que eu vou corrigir. Na verdade, dentro da história, você tem vários olhares. Você tem, tratando da figura de Tiradentes, você tem um grupo de historiadores que vai dizer o seguinte, quando Tiradentes foi enforcado, ele já não tinha mais cabelos longos e barba longa também, assim como havia Jesus, ok? Né? Quando ele foi preso, raparam a cabeça e tiraram a barba, ok? Porque ele foi enforcado sem barba e sem cabelo. Existem outros que dizem, olha, Tiradentes não foi enforcado, outra pessoa foi colocada no lugar dele. Tiradentes havia sido exilado para a Europa, né, com o movimento do grupo da maçonaria, e que ele viveu os últimos dias da sua vida na França. Nossa, mãe, que história interessante. Aí você vai ter o Kenneth Maxwell, que é um historiador britânico, especialista na Inconfidência Mineira,
ok? Entende muito bem da história de Minas Gerais, ele vai dizer o seguinte: olha, a Inconfidência Mineira foi um movimento elitista, tá certo? Né? Feito por ricos mineradores, intelectuais, advogados e escritores. E Tiradentes era um cara muito intelectual, era um grande dentista, tá certo? Né? Era um alferes, né? Mas ele não era um rico minerador, não era rico, era um solteirão. Alguns vão dizer era um solteirão em torno de 40 e poucos anos, um pobretão, se comparado com os mineradores. Então, a coroa portuguesa vai querer enforcar o Tiradentes para manchar esse caráter elitista da Inconfidência Mineira. Mas o Brasil republicano, positivista, ok? Vai criar uma outra imagem no entorno de Tiradentes, né? Vai fazer todo aqui um levantamento, vai fazer um levantamento da figura dele, vai valorizar a figura de Tiradentes, ok? O que se ofereceu com os pecados de Israel, o que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros, o enforcado, quem foi o enforcado? Tiradentes, o esquartejado, Tiradentes, o decapitado. Esse tem de receber o prêmio da proporção do martírio e ganhar por todos, visto que pagou por todos. Tiradentes foi colocado como um mártir dentro da história do Brasil, no final do século XIX. E aí nós temos a figura de Tiradentes como mártir, é uma figura semelhante à figura de Jesus, com cabelos longos, né? E barba longa também, né? E um traje semelhante, ok? Mas aí, de certa forma, Machado de Assis vai justificar. Por quê? Né? Que o Tiradentes é uma figura muito importante para a história do Brasil. No processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa a figura de Tiradentes com a redenção cristã e a cultura cívica, tá certo? Né? Essa redenção cristã aqui, ó, você vai identificar aqui no termo do martírio, do mártir, tá certo? Foi martirizado. Jesus foi martirizado, é um mártir, é o salvador da humanidade, é o redentor de todos os pecados da humanidade. Poxa, Tiradentes é um mártir. Tiradentes, de fato, como eu já disse lá atrás, ele assumiu a Inconfidência Mineira a sua participação, ok? E a cultura cívica dentro do Brasil. Professor, mas essa questão aí no trato do Brasil do século XIX? Sim, você pode pegar no século XIX, mas no século XIX eles pegaram, né, um fato que aconteceu lá no Brasil colônia, tá certo? Então você tem uma transição aí muito interessante, tá legal? Moçada, em outro momento aí, nós tivemos uma questão sobre a conjuração baiana, envolvendo um pouco da cultura africana, da questão do negro dentro do Brasil colônia. Brasil colônia é extenso, pessoal, ok? Fica atento aos pontos do Brasil colônia, espero ter contribuído com vocês, tá legal? E nos vemos na próxima aula aí. Abraço!